Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje estou sozinha aqui no estúdio, mas na segunda-feira André já deve voltar aqui com a gente. Então vamos aí passar pelos principais assuntos do dia. Eu vou cumprir a minha dívida com vocês, porque eu falei que eu ia trazer PMI e inflação da zona do euro ontem. E eu vou cumprir aí, então hoje a gente vai passar por esses assuntos. Eu não quero ter que negociar isso no desenrola depois, então eu vou cumprir a dívida aí com a audiência e vou trazer os dois dados que ficaram aí, que eu fiquei devendo ontem. A gente também vai falar aí da confiança do consumidor aqui no Brasil, dado fresquinho que saiu pela manhã aí divulgado pela FGV. Vamos dar uma passada na arrecadação federal também, porque tem alguns pontos importantes aí na divulgação de ontem à tarde, mas também vamos falar das bolsas da Ásia, vamos falar do fechamento de ontem, que foi um fechamento aí bastante otimista dos mercados e, claro, a gente vai fazer o nosso giro aí pela abertura no finalzinho para a gente ver como é que está esse movimento hoje pela manhã. Mas antes de tudo isso, vamos começar pela nossa agenda, porque a gente tem uma agenda mais recheada hoje. Hoje não é aquela agenda vazia que a gente estava vendo no restante da semana, é uma agenda com mais indicadores, então a gente vai trazer aí os principais pontos para vocês. Tá? Então a gente tem na Alemanha o PIB da Alemanha sendo divulgado, então o PIB do quarto trimestre final na Alemanha. A gente continua tendo ali a participação de membros e dirigentes do Banco da Inglaterra, dessa vez num café da manhã na África do Sul. Esses pronunciamentos, né, os dirigentes eles estão muito no radar, como eu tenho falado bastante, porque qualquer sinalização em relação à política monetária pode trazer aí um movimento para o mercado, já que isso está bem no radar. A gente tem o IPC de fevereiro divulgado pela FIP, esse é semanal, então a gente está falando da terceira quadricemana de fevereiro. Índice de sentimento das empresas também na Alemanha, então hoje dados aí importantes da Alemanha sendo divulgados lá na Europa. Temos outro evento aí envolvendo dirigentes do Banco Central, dessa vez Banco Central Europeu. A Isabel Schnabel vai falar aí em dois eventos hoje na Itália. A gente tem a sondagem do consumidor, esse dado saiu às 8 horas, a gente vai trazer para vocês aí como é que está a confiança do consumidor brasileiro nesse mês de fevereiro. Já adianto que está muito em linha com o que a gente falou da intenção de compra, da intenção ali de consumo. Então a gente vai entender esses dados e por que eles vieram dessa forma. Tem a sondagem da indústria agora às 10 horas. A gente tem também a participação tanto do Diogo Guilhem como também do Gabriel Galípolo em alguns eventos hoje. Então a gente tem aí membros do nosso Banco Central também participando de eventos durante o dia. Saem também os poços de petróleo em ação, né, os que estão aí em operação nos Estados Unidos às 3 horas, algo que pode mexer aí com o mercado de petróleo. Temos aí também Christine Lagarde falando durante o dia. Então, como eu falei, bastante política monetária aí no radar, bastante política monetária no centro. E a gente tem também um feriado no Japão que manteve por lá os mercados fechados. Então hoje a gente não teve a bolsa japonesa operando, depois dela bater um recorde histórico ontem. Então hoje ela permaneceu fechada e provavelmente na segunda-feira deve aí repercutir os ânimos do mercado que estão bem aflorados aí nessa sexta-feira, justamente por conta do resultado, ainda por conta do resultado da Nvidia e dos estímulos na China. Então já pegando esse gancho, vamos falar dos mercados asiáticos. Na verdade, antes de falar dos mercados asiáticos, a gente tem que dar um passinho para trás hoje, porque a gente teve um movimento muito otimista em Nova York e esse movimento otimista acabou chegando na Ásia hoje de manhã. Então a gente vai passar primeiro pelo fechamento dos mercados ontem e aí a gente vai explicar por que esse movimento chegou tão forte na Ásia hoje de manhã. Então vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar como é que fecharam as bolsas de uma forma geral ontem. Porque como a gente está vendo aí, está todo mundo no azul, né? E em proporções diferentes. Então a gente vai entender por que esse movimento aconteceu e o que está aí impactando tudo isso, né? Por que a gente teve alta de dólar junto com alta de bolsa, que é um movimento um pouco mais atípico. Então vamos lá. O nosso Ibovespa ele subiu, mas ele teve uma alta um pouco mais modesta do que a gente está vendo em Nasdaq e S&P 500. Então, em Nova York, a gente teve uma alta aí muito grande, principalmente na Nasdaq, que é uma bolsa intensiva em tecnologia,
porque por lá, né, quem ditou o ritmo foi a Nvidia. Então a gente teve assim um lucro muito acima do esperado, uma receita muito acima da esperada também em relação aí os resultados da Nvidia e também uma projeção, porque quando a gente tem a divulgação dos resultados, as empresas elas também mostram uma projeção aí para o futuro, o que esperar no ano, e a projeção também foi muito boa. Então o mercado ficou super otimista, tanto com o setor de tecnologia quanto o segmento de inteligência artificial. Isso deu uma injeção de ânimo em Nova York, mesmo num dia que as treasuries estavam ali elevando. Então a Bolsa ignorou, né, esse movimento de alta nos rendimentos das treasuries e conseguiu subir aí a Nasdaq 2,96 e o S&P 2,11. Tanto o S&P quanto o Dow Jones chegaram nas suas máximas históricas, renovaram aí recordes, justamente aí por essa aceleração que a gente viu lá em Nova York. Aqui no Brasil, esse ganho foi mais limitado, então a gente vê aí uma alta de 0,16. Por quê? A gente teve alguns pontos que acabaram favorecendo a nossa bolsa sim, mas outros que puxaram para baixo. Então o setor financeiro, por exemplo, que é um setor que tem um grande peso aqui no Ibovespa, limitou esse ganho. Então a gente teve uma alta, mas não tão aí puxada, não tão forte como a gente viu em Nova York. Outro ponto também que ajudou bastante ontem a nossa bolsa foi ali o setor metálico, né? Ele teve uma alta bem relevante no começo da manhã, mas depois ele acabou perdendo o fôlego. Então isso também reduziu um pouco do ganho do Ibovespa que a gente viu acontecer principalmente durante a manhã. E a gente teve também aí ontem um dia de redução nas nossas taxas de juros aqui no Brasil. Então aquela curva que mostra as expectativas do mercado para os vencimentos futuros de juros, então para vencimentos aí que vocês estão vendo, juros futuros aí no cantinho, né, a gente tem, por exemplo, os juros futuros para 2025, fevereiro de 2025, então daqui a um ano, em 9,96, e o DI futuro para janeiro de 2029 em 10,42. Os dois caíram ontem. E caíram ontem no momento que a gente estava tendo elevação nos juros dos Estados Unidos. Normalmente a gente tem esses movimentos sendo acompanhados, eles são movimentos que andam juntos. E aí ontem a gente viu o rendimento das treasuries subindo e os juros futuros aqui no Brasil caindo. Por quê? Um motivo que a gente falou bastante aí também durante a semana, que foi a reoneração de folha. Né? Então essa discussão, essa retomada da agenda econômica e da discussão em relação à reoneração de folha acabou aí trazendo uma calmaria, trazendo um pouco mais aí num sentimento de calma para o mercado em relação a juros. As nossas curvas, então, caíram, né? Então a gente vê os rendimentos dos nossos juros caindo aqui, então as expectativas para os juros estão arrefecendo, porque o mercado está vendo um cenário mais confortável fiscal e, como eu sempre falo, o mercado olha muito para isso, é muito fiscalista, então a gente viu esse movimento chegando ao Brasil também e puxando para cima aí as nossas empresas mais ligadas a consumo doméstico. Então a gente está falando, por exemplo, de grandes varejistas. Então ontem a gente viu a Magazine Luiza, Casas Bahia em destaque, justamente respondendo aos juros futuros aqui no Brasil. Mas a gente teve também a elevação das treasuries nos Estados Unidos. E aí quando a gente tem esse movimento, sai recurso aqui do Brasil e vai recurso, e de uma forma geral do mundo, não é só do Brasil, sai recurso e vai ali para títulos de dívida dos Estados Unidos. Isso puxou o dólar para cima, então foi um dia atípico, né? A gente teve bolsa em alta e dólar em alta, justamente por esses movimentos divergentes aí que impactaram cada mercado. Então a gente teve o otimismo de Nova York chegando de uma forma geral no mundo, inclusive estoque 600 subindo ontem. A gente teve chegando aqui no Brasil e hoje de manhã chegando lá na Ásia. Então, o movimento aí das bolsas asiáticas respondeu muito a esse movimento de Nova York. Então, vamos colocar aí a notícia do nosso site, né, que mostra aquela notícia que a gente sempre passa aqui de manhã, que os índices futuros dos Estados Unidos estavam aí negativos no começo da manhã, porque ontem as bolsas subiram muito e hoje é normal que a gente tenha uma realização desses ganhos. Mas a gente teve ali uma alta muito relevante, então a gente pode esperar já hoje um pouco aí de realização. E aqui na nossa bolsa também, porque a gente teve 6 dias de alta consecutivas, né? E aí a gente deve ter aí um pouco de realização de ganhos. Vamos agora passar para a Ásia, porque a gente vai olhar para o Xangai Composto, porque ele foi uma das bolsas que mais subiram aí
na Ásia. Então, a gente teve aí uma variação de 0,55% no Xangai Composto, e aí Xangai Composto está respondendo a duas coisas. Primeiro, a esse otimismo vindo de Nova York, então a gente teve um dia muito positivo, e positivo por uma questão de tecnologia. Só aí para a gente pensar um pouco, a NVIDIA no outro trimestre, né, no trimestre anterior, não no quarto agora que a gente teve o resultado, mas no terceiro trimestre, a NVIDIA tinha ali uma participação da Ásia nas suas receitas de 45%. Então, se a NVIDIA teve ali um resultado um pouco mais acelerado nesse momento, é porque a Ásia também está mostrando ali um pouco mais de receita, está proporcionando mais receita, está um pouco mais acelerada nessa questão de tecnologia. Então, isso vai impulsionar também a Ásia, porque aí se tem melhores perspectivas para o continente asiático. E aí o Xangai Composto subiu por esse movimento, né, não só positivo, mas positivo por um motivo, que é a tecnologia, e as bolsas asiáticas são muito intensivas em tecnologia. Então, a gente tem, né, se esse setor está forte, está crescendo, a bolsa asiática vai responder a isso. E também os estímulos que estão sendo divulgados lá na China. Só essa semana foram 3 estímulos sendo divulgados na China. Então, a gente teve os 2 pontos aí como motores do continente asiático. Todo mundo subiu por lá, exceto o Japão, que estava fechado, mas um dia bem positivo vindo da Ásia. Então, a gente vê aí, né, esse movimento ainda positivo e ainda respondendo àquelas questões que a gente vem passando por toda a semana. Então, estímulo na China, balanço de tecnologia, né, a gente tem uma série aí de pontos influenciando o continente asiático nessa semana. E a China ainda com dificuldades, porque a gente teve divulgação de novas moradias, que teve uma melhora em relação ao ano passado, mas ainda não está no ritmo que se gostaria. Então, apesar dos desafios, a gente vê aí uma Ásia mais positiva hoje. Na Europa, a gente viu, né, que ontem a gente teve um fechamento positivo. Hoje a gente também tem esse movimento, pelo menos até o momento, mais positivo na Europa, só que em menor magnitude. E isso veio porque a gente teve a divulgação da inflação da zona do euro. Essa divulgação aconteceu ontem pela manhã e a gente viu, né, esse movimento chegando às bolsas europeias nessa manhã. Então, a gente pode acompanhar aqui, pode colocar na tela, estava certinho o gráfico. Então, a gente vê aí a variação anual do índice de preços ao consumidor, que a gente chama de CPI, né, que é zona do euro, tá? Então, é da zona do euro, não é dos Estados Unidos, podem substituir aí, mas a gente vê aí uma queda, a gente vê uma queda tanto do CPI, que é o índice de preços ao consumidor cheio, que a gente chama, e também do núcleo do CPI, que é aquele núcleo que exclui os preços mais voláteis. Então, exclui alimentos, exclui energia, que são normalmente também preços mais influenciados por choques de oferta, que respondem menos à taxa de juros. Então, aqui a gente tem esse movimento decrescente nos 2 indicadores. E a gente vê essa queda acontecendo na inflação da zona do euro, o que pode ser um indicativo, e a gente já está vendo isso, que a atividade econômica de lá está desacelerada e a gente vai ter em breve corte de juros das taxas europeias também. E por isso que a gente deixa tão no radar os dirigentes aí de bancos centrais falando, porque eles podem dar alguma sinalizada em relação a isso. Quando a gente olha também os indicadores em relação aos meses anteriores, a gente também vê, né, essa inflação caindo, até porque a gente teve deflação na zona do euro nesse mês aí de janeiro. Então, a gente teve o CPI, o CPI cheio que a gente chama, caindo 0,40 em janeiro. A gente vê o CPI, a projeção do CPI era 0,40, então veio muito em linha do esperado, e mês passado estava em 0,20, então teve sim uma desaceleração importante. Mas o núcleo, né, teve uma desaceleração ainda maior, porque sai de 0,5% em dezembro e teve uma deflação de 0,90 também bem em linha com o esperado. Então, a gente vê uma realmente desaceleração, o que era de se esperar, porque a economia europeia e da zona do euro e europeia de uma forma geral, e a gente vai ver isso no PMI, tá com muitas dificuldades para conseguir ali trazer alguma atração, para conseguir realmente ter ali um crescimento, alguma atividade econômica. A gente viu isso no PIB,
vai ver isso no PMI e agora está vendo isso na inflação. Porque é o que a gente sempre fala aqui, né? Se o paciente está com febre e você mata o paciente, ele não vai mais apresentar febre. É mais ou menos o que está acontecendo com a zona do euro. Estava com uma inflação acelerada. Você dá um remédio que vai acabar com a economia, vai acabar com a inflação também, mas está enterrando a economia junto. Quando a gente olha o acumulado em 12 meses do CPI, a gente vê uma variação mensal de 2,62 no acumulado em 12 meses até janeiro, e a gente tinha uma projeção de 2,93 e a gente vê uma desaceleração em relação ao mês passado. Mesma coisa no núcleo, então a gente vê realmente essa desaceleração, parece que já está bem na hora do Banco Central Europeu cortar as taxas de juros por lá, porque essas taxas de juros altíssimas que estão sendo praticadas para padrões até de zona do euro estão enforcando, estrangulando a economia mesmo. E aí quando a gente olha para os índices de gerente de compras, né, que são os PMIs, eles também deram um fôlego ontem nas bolsas, eles também tiveram aí algumas, a gente diria até que eles foram mistos. Por quê? A gente teve PMIs chegando aí a patamares de expansão. PMI é o nomezinho que a gente dá para índice dos gerentes de compras, é o apelido que a gente dá para índice dos gerentes de compras, e aí a gente vê esse PMI, principalmente de serviços, indo para o terreno da expansão, coisa que a gente não via há algum tempo na zona do euro. Mas o industrial ainda sofre, caiu em relação ao mês passado e também ficou abaixo da expectativa. Então aqui a gente vê uma dificuldade grande ainda da zona do euro mostrar alguma atividade industrial. Nos Estados Unidos, esse dado também ficou aí bem no radar, porque a gente teve uma aceleração aqui, ao contrário, uma aceleração do PMI industrial e uma desaceleração do PMI de serviços. Então, mostrando que lá a gente tem expansão em toda a economia, porque todos estão acima do patamar de 50, mas o PMI industrial está num ritmo mais acelerado do que o PMI de serviços. Então, a atividade do setor industrial está com mais aí aceleração do que a atividade de serviços. Então, esses eram os dados que a gente ficou devendo para vocês ontem, já trouxemos aí e vamos para o nosso Brasilzão, porque aqui a gente tem confiança do consumidor hoje em pauta. Foi o único dado divulgado hoje, né, aqui no Brasil com maior peso, com maior relevância, e a gente está vendo aí que a confiança do consumidor caiu agora, né, no mês de fevereiro, atingiu o seu menor patamar desde maio de 2023, então os consumidores estão menos confiantes, mas a gente tem aí um ponto importante, porque ele está melhor do que o ano passado, assim como a gente viu na intenção de consumo. Tá? Então, o índice de confiança ao consumidor ele é composto por 3 outros índices. Tá? O índice de expectativas, o índice da situação atual e o índice aí de confiança ao consumidor, que é uma composição dos dois. Tá? O índice de expectativas ele está bem próximo de 100. Então, mostrando aí que a gente está tendo uma expectativa um pouco melhor, né? Quanto mais próximo de 100, mais a gente está com melhores expectativas para começar a ter uma expectativa até positiva. Né? E o índice de situação atual está um pouco mais para baixo. Então, as pessoas estão vendo melhores expectativas para o futuro do que olhando para a situação atual. E aí, quando a gente olha, isso a gente vê no índice de confiança, que ficou realmente ruim em relação ao mês passado, mas se a gente olhar fevereiro, aqui é 2023 e 2024, tá? Se a gente olhar em relação a fevereiro de 2023, a gente teve uma melhor confiança do consumidor. E a gente sabe que fevereiro, até pelo mesmo motivo que a gente explicou da intenção de consumo, é um mês aí que a gente já teve muitos gastos no começo do ano, tem todos os impostos que a gente paga, tem ali coisas sazonais também de começo do ano, normalmente também se gasta bastante no fim do ano passado. Então, fevereiro é um mês sazonal, né, com uma sazonalidade ruim para consumo. E aí isso também aparece no índice de confiança do consumidor, quando a gente olha na comparação com outros anos, na comparação com outros meses. Então, vamos colocar aí na tela rapidinho para a gente ver aí como é que ficou em relação a fevereiro de 2023 e como ficou em relação ao mês passado. Então, todos eles caíram em relação ao mês passado. Né? Então, tanto o índice de confiança como o índice de expectativas, o que teve uma pequena melhora foi o índice de situação atual, que estava bem ruim. Né? Então, a gente vê uma melhora aí do índice de situação atual em relação a janeiro, mas a confiança em relação a janeiro caiu, e isso vem muito por essa questão sazonal do mês de fevereiro.
em relação ao ano passado, né, em pontos, a gente vê que todos melhoraram. O índice de confiança subiu bastante, então os brasileiros estão mais confiantes em relação a fevereiro do ano passado, então o brasileiro está com um pouco mais de confiança. E aí quando a gente olha inclusive por extrato de renda, a gente vê que as rendas mais altas estão mais confiantes e as faixas de rendas menores estão menos confiantes. E a gente pode até pensar, né, fazer um link, aí, fazer uma junção com a questão de poder de compra sendo aí mais afetada nesses últimos meses para pessoas de rendas mais baixas. Então, por exemplo, cesta básica estando mais cara, né, eles vão ter menos rendas, a faixa de renda mais estreita ali, mais baixa, vai ter menos renda disponível para conseguir aí comprar, né, outras coisas, para conseguir ter um consumo melhor. Então, a gente vê isso refletindo também aí em outros pontos, como a confiança do consumidor. Mas aí, num geral, está melhor do que ano passado. Quando a gente olha a variação percentual, a gente vê a mesma coisa, até porque a gente está vendo os mesmos indicadores. Mas a gente vê realmente uma alta bem grande no índice de situação atual em relação ao ano anterior, que subiu quase 13%. Então, os brasileiros, sim, estão mais confiantes do que estavam no ano passado, mas a gente vê um declínio dessa confiança desde maio de 2023. Então, esse é um ponto aí para a gente tomar atenção, porque o comércio, né, já está bastante fragilizado e a gente ainda tem essa questão da renda, né, sendo mais aí levada para, por exemplo, comprar uma cesta básica que, se ficar mais cara, vai tomar um peso maior na renda e aí a gente vai ter menos disponibilidade para consumo. Isso pode diminuir, sim, a confiança. E outros pontos também aí, como endividamentos altos, né, que acabam também diminuindo a renda disponível para outros pontos aí, como consumo e lazer, enfim, de uma forma geral. Então, esse é um ponto para a gente tomar atenção, mas a gente ainda tem um patamar bem melhor do que no ano passado, apesar do pior patamar desde maio de 2023. A gente vai agora para a abertura de mercado, então a gente vai ter que deixar a arrecadação também em dívida com vocês para segunda-feira, mas já adianto que foi recorde aí em janeiro de 2024, e que teve um peso importante ali daquela taxação dos fundos exclusivos, tá? Então, a gente vai trazer mais detalhes para vocês na segunda, mas dei uma adiantada aí para a gente entender aí um pouquinho do que aconteceu com a arrecadação. Vamos agora falar dos mercados, porque a gente já tem aí a abertura dos mercados, né? Em Nova York, o S&P 500 e o EWZ já estão abertos, e a gente tem o Ibovespa aí em queda hoje. Essa queda do Ibovespa, ela era bem esperada aí para hoje, tá? Porque a gente tem não só um petróleo Brent em queda desde manhãzinha, então os preços do petróleo estão em queda, isso vai puxar aí o nosso índice para baixo devido ao peso das commodities que a gente tem na composição do índice. Então, esse é um primeiro ponto que já estava sinalizando que o nosso Ibovespa podia abrir em queda hoje. Mas outro ponto também é a realização de ganhos, porque a gente atingiu e superou aquele patamar dos 130 mil pontos. Esse é um ponto ali psicológico, né, até de realização de ganhos. O mercado deve ficar com isso muito no radar e acabar realizando ganhos porque acredita que chegou num patamar que vai ser difícil de furar para cima. Então, isso traz já psicologicamente mesmo uma realização, né, uma vontade de vender ali para vender num preço mais alto os seus ativos. Então, a gente vê isso acontecendo no Ibovespa hoje. Outro ponto aí que deve também limitar um pouco os ganhos do nosso índice é justamente a questão das treasuries, que ainda estão bastante voláteis, né? Então, isso pode puxar dólar para cima e puxar o nosso índice para baixo. Mas o principal ponto aqui, eu diria que é a realização de ganhos, porque a gente vem de 6 altas consecutivas, um movimento positivo bastante grande, então é natural que aconteça esse ajuste. Mas quando a gente olha a nossa bolsa em dólar, então, a nossa bolsa lá, negociada em Nova York, ela está com leve alta. Então, o movimento lá está mais otimista do que a gente está vendo aqui, até porque Nova York está em alta e S&P 500 ainda está, apesar dos futuros terem indicado uma abertura negativa, a S&P 500 conseguiu reverter e está em alta de 0,40%. Xangai Composto já falamos, teve aí uma alta de 0,55%, o Nikkei 225 está fechado hoje, e o DXY, que mede o dólar frente a seus pares, cai nessa manhã, mas fica muito próximo à estabilidade,
coisa que a gente vem acompanhando a semana toda. O dólar não está conseguindo se fortalecer frente aos pares, mas em relação aos mercados emergentes, sim, por conta também de questões ligadas às commodities, né? A gente vê os preços das commodities variando bastante. Hoje o petróleo Brent está em queda, o minério de ferro teve vários dias aí muito ruins, então isso tende a afetar aí os mercados emergentes e exportadores de commodities. Então hoje é um dia provavelmente aqui no Brasil de realização de ganhos e movimentações mais moderadas. A gente não deve ver aí uma movimentação tão brusca aí puxando nossos ativos para baixo. E aí a gente fecha nosso giro de mercado e vamos para aqueles recadinhos que a gente sempre passa aí no fim do programa, porque a gente tem novidade, né? A gente vai ter uma novidade aí de uma aula inaugural, né? Que é o Empreendedor Mestre. Para quem já conhece, a gente tem o Investidor Mestre, agora teremos o Empreendedor Mestre, que vai ser uma formação aí sem blá blá blá, sem aquele monte de frase de efeito, né? Sem aqueles stories de ostentação que normalmente a gente vê quando a gente está falando de questões ligadas a empreendedorismo. Aqui é realmente para vocês aprenderem, botarem a mão na massa e terem aí, né, uma formação adequada, sem coaches, né, do empreendedorismo, que é muito comum. Para se inscrever, vocês vão entrar aqui nesse link que está aqui embaixo, iclmercado.com.br, e lá vocês vão entrar numa página e conseguirem fazer a sua inscrição para ler o lembrete aí do dia 29, né, às 8 horas da noite, já está chegando, mas também tem uma coisa muito legal. Então, se você se inscrever, você vai ganhar um link para indicar aí seus amigos, familiares, né, aquela pessoa que cai no conto do coach, indica para elas, porque a gente vai ter ali uma bolsa para as pessoas que mais conseguirem inscrições. Então, se você conseguir aí convidar bastante gente para a nossa aula inaugural, vocês vão ter aí bolsas de estudo também para fazer esse super curso. Então, é um curso novo, mais um curso aí disruptivo do nosso ICL, e tenho certeza aí que vocês vão adorar a aula inaugural. Então, não percam essa chance e se inscrevam e indiquem, hein, porque muita gente aí está precisando aí fugir dessas ciladas. E na segunda-feira estamos de volta. Então, na segunda-feira, ICL Mercado e Investimentos a partir das 11h. Vamos cumprir nossa dívida e falar aí de mais detalhes da arrecadação federal. E vamos também trazer aquelas perspectivas para a semana. Se o mercado errou, acertou em relação a essa semana, já estou adiantando que errou rude, mas a gente tem aí os principais pontos da semana que vem para trazer para vocês, até porque tem muito indicador importante na semana que vem. Um beijão e até segunda-feira. Que beleza! Combinado, então. A turma vai, adorar a notícia. Obrigado, hein? Vamos com tudo. Abraço. Notícia boa, galera! Faz tempo que você não ouve alguém falar em telefone fixo, né? Mas eu uso ainda. E agora acabou de vir uma notícia incrível. Mais um professor, um dos melhores do Brasil, confirmados no grupo que vai dar esse programa de formação Empreendedor Mestre. O maior, mais completo, mais científico e mais prático programa de empreendedorismo e negócio já feitos no Brasil. Um curso que, numa boa, em termos práticos, substitui um monte de MBA que as pessoas estão dando aí, cobrando 20, 30, 40 mil reais. A ideia é democratizar as ferramentas que as pessoas precisam para hackear o sistema e vencer os grandes. Se você quer se inscrever na aula inaugural desse curso, aberta e gratuita, ao vivo comigo, é só clicar no link que vai estar aqui. A aula acontece dia 29 de fevereiro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. A gente se vê lá.